Aleluia! Muito bom dia a todos vocês. Amém? Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa manhã. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis. Capítulo é o 5. O versículo a gente vai ler do primeiro até o terceiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aí tá bom. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A minha oração aqui nessa manhã, Pai, é a mesma de sempre, a mesma que eu faço todas as vezes que eu vou ministrar a tua palavra. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Acho que hoje o culto ele se encaminhou, apesar de ser um culto com a temática da família, ele acabou se encaminhando mais, não sei se vocês perceberam isso, mas voltado para os filhos. A Val ministrou bastante sobre filhos, o pastor falou bastante sobre filhos, né? E acredito eu que por influência do Espírito Santo, a gente, estando no mesmo Espírito, a mensagem de hoje conversa muito com o que foi direcionado ao culto. A primeira pergunta é, quem está aqui hoje que tem filhos? Levanta a mão para saber. 99% da igreja. Só a Tainá e Valderi, né? Tem filho, Valderi? Você não levantou a mão, fiquei até assustado. Assim. As crianças, elas têm um dom de querer conversar com a gente quando a gente não pode. Né? Quem nunca tentou colocar o filho para dormir e ele, que nem uma matraca velha, conversando, né? Falando. Você querendo pôr ele para dormir, ele falando. Ou quem nunca estava em uma situação em que não poderia conversar ou dar atenção para a criança e ela fica atrás de você te cutucando, puxando sua blusa, querendo conversar. Esses dias eu estava, o Valentino de férias, né? E a maioria dos dias, ou melhor, em alguns dos dias ela ficou comigo
Eram dias que eu não iria trabalhar, ou pelo menos não estava planejado para eu trabalhar. Só que em um desses dias que eu estava planejado para eu não ir trabalhar, uma, um cliente me ligou e falou assim, preciso que corre aqui ou que manda alguém, porque estourou o cano, não, o dono do apartamento foi abrir o registro e ele quebrou o registro dentro do shaft do condomínio. A mamãe tá ali, ó. Olha lá, Gabriel. Tá vendo que a criança quer conversar quando ele não pode? O cara ele foi abrir o registro, é aqueles registros de meia volta, ele foi abrir, quebrou, estourou. E estourou o registro com ele fechado, ou seja, ele não tinha água no apartamento. Então, para fazer a troca, se fosse numa casa de rua, terra, seria extremamente comum. Você corta aqui, faz a junção, coloca o registro novo. Talvez você não sabe o que eu estou falando, mas corta de um lado, corta de outro, tira o registro que está quebrado, coloca um registro novo, cola, está tudo certo. O problema é que era dentro do prédio, então a gente tinha que fechar a água, pastorzão, do prédio inteiro, de um lado inteiro da torre. Ou seja, todo mundo iria ficar sem água enquanto eu estivesse fazendo a troca do registro. O zelador do prédio subiu, a gente ficou em contato com o rádio, o zelador subiu e falou: tranquei o registro, fechei o registro, pode abrir. Na hora que eu passei a serra, cara, o que aconteceu? Água. Ele fechou o registro errado. Ele fechou o registro errado. Nisso que eu abri, saiu água para todo lado. A Valentina, ela estava comigo desde o começo. Não precisa chamar ela, não. Meu ajudante de hoje aqui. Ela ficou comigo desde o começo e ela estava sentada num corredor assim, com o celular dela lá. E eu com a mão no cano, tentando amenizar a pressão da água para cair só dentro do shaft, né? Aí o cara foi, trouxe uma toalha, eu coloquei, fiquei segurando. Os vizinhos, tudo no corredor. Tô sem água, tô sem água, tô sem água. O zelador falando comigo no rádio. Não sei, eu tô novo aqui, eu não sei que registro que eu fecho. Fecha tudo, meu irmão. Uma gritaria, uma confusão. Eu sinto minha blusa aqui assim, ó. Papai. Aí ela vem e fala para mim, nesse cenário, caos total. Água voando. Gente gritando no meu ouvido que estava sem água. Zelador falando comigo no rádio que não sabe onde está o negócio. Eu segurando o cano, celular de um lado. Ela, papai, Jesus falou comigo. A resposta que eu dei para ela foi a resposta mais espiritual que um pai poderia dar ao ouvir isso do filho. Tá. Senta lá, depois você vê. Que dom é esse de querer conversar, sabe? A gente teve todo um tempo antes de tudo isso acontecer. E ela não falou nada, não abriu a boca. Na hora que o caos estava instaurado no cenário, ela me vem e solta isso. Óbvio, para vocês não acharem que eu sou um pai desnaturado. Depois de tudo isso, eu falei, filha, vem cá. Tá. E aí a gente desenrolou a conversa, tá? Mas a ideia aqui, gente, que eu quero que vocês pensem, é, é o dom das crianças de falarem com a gente em momentos em que a gente não consegue lhes dar atenção. Isso aqui, esse texto que a gente leu, é um desses momentos.
Mas para você entender um pouquinho desse texto que a gente leu, a gente precisa voltar para Israel, antes de Naamã chegar lá. Israel vivia um momento espiritualmente instável, Israel vivia um momento politicamente fragilizado, Israel vivia um momento que era constantemente ameaçado por nações vizinhas. Uma dessas nações era o Império da Síria, que era extremamente forte, extremamente organizado, sempre estava cutucando Israel com a sua espada. As invasões da Síria em Israel não tinham como objetivo final unicamente conquistar território. O objetivo também era conquistar pessoas. Ou seja, eles invadiam Israel e, além de ocupar um espaço, eles levavam pessoas como despojo daquela incursão. Escravizavam pessoas e levavam para a Síria para servir a eles lá. A Bíblia nem relata, e até porque eu acho que não teria nem como relatar, a quantidade de pessoas que o Império Assírio levou durante as suas incursões. E não pense você que ele levava a família inteira. Se ele quisesse, ele levava só os filhos, só o pai, só a mãe. No nosso caso, dessa menina, só a menina foi. A filha foi tirada da sua família, levada cativa para uma terra fora de Israel. Não foi ela que escolheu ir. Não foi ela que decidiu. A história começa assim, com uma menina forçada a sair da sua casa. Mas o que eu quero frisar hoje não é simplesmente na invasão da Síria contra Israel e o tirar da menina ou das pessoas de suas casas. O que eu quero frisar hoje para nós, o que eu quero dar ênfase para nós hoje, é a fé que foi plantada no lar aonde essa menina nasceu e cresceu. Porque vejam bem, estamos falando de uma criança que é tirada do colo dos pais e levada para uma terra estranha. E mesmo assim, essa menina numa terra estranha ainda consegue exalar a espiritualidade que ela recebeu em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, guardar no seu coração e de repente levar para a tua vida durante essa semana. A fé plantada nos lares ainda vencem algumas guerras espirituais que são invisíveis aos nossos olhos. A fé plantada nos lares vence as guerras invisíveis. Tem batalhas que você não enxerga, mas estão acontecendo. O que essa menina fez não foi improvisar uma espiritualidade. Ela não acordou na casa de Naamã crendo em Deus. Ela foi criada crendo em Deus. Não foi algo que aconteceu de uma maneira aleatória. Era extremamente intencional. Sabe, eu imagino que quando aquela casa em Israel, de pessoas simples, pessoas tementes a Deus, eu imagino que nas rodas de conversa, durante as refeições, não se falavam sobre trabalho, ou não se gritavam, ou não brigavam, ou não havia um palavreado torpe. Na minha conjectura, vendo a fé dessa menina sendo esboçada em uma terra estranha, as conversas nessa mesa eram conversas espirituais,
Existe um Deus que fala ainda em nosso meio, filha. Existem profetas de um Deus poderoso que ainda cura, ainda realiza milagres. Sabe, é esse o tipo de conversa que essa família tinha. A fé era viva, não era vivida apenas no domingo pela manhã, era uma fé que era trabalhada durante todos os dias da semana. Agora veja o contraste que a gente tem. Nós temos Naamã, um poderoso general de um exército ainda poderoso, comandante do exército sírio, que tem a carta branca do rei nas suas mãos. Só que dentro de toda essa capa poderosa tem uma lepra. Forte por fora, quebrado por dentro. Nessa casa desse homem poderoso tem uma menina pequena, frágil, que não tem nem nome citado na Bíblia. Seus pais não são citados, o seu nome não é citado. Não é uma menina que tem valor econômico, ou valor político, ou valor religioso, nada. É só uma criança, simples. Quando ela ouve a situação daquele que foi o seu raptor, daquele que foi, no primeiro ponto, o seu sequestrador, quando ela ouve a situação dele, ela não grita, não esperneia, não tem desespero, não debate, não quer arrancar os deuses antigos que tem na casa desse homem, não quer destruir as imagens que tem na casa de Naamã. Ela simplesmente diz uma frase: se ele estivesse com o profeta que tem em Samaria, ele seria curado. Isso aqui não é uma informação aleatória. Isso aqui é a convicção de que ela tem num Deus que ela cresceu aprendendo e ouvindo. Agora, sabe o que mais me impacta nisso tudo que eu falei até agora? O cara ouviu. Ele não fez que nem eu, quando eu fui cutucar, tá bom. Imagina a cabeça do cara com a lepra, em que ele não poderia tocar na esposa, tocar nos seus filhos, ele não poderia aparecer sem armadura diante do seu exército, não poderia fazer nada disso, nada do que uma pessoa comum. A cabeça do cara tendo que gerenciar um exército extremamente grande e poderoso, e aí ele para ouvir a frase de uma menina: se você fosse em Samaria, lá tem um profeta, o meu pai já falou dele. É um profeta que serve ao nosso Deus, Naamã. É um Deus tão poderoso que se você chegar perto dele, ele te curaria da lepra. O texto não fala o nome, não fala a idade, não fala a aparência, não fala quase nada da menina. Mas o texto deixa intrínseco uma coisa: ela sabia quem era o Deus que ela acreditava. Sabe, muito provavelmente, gente, talvez, essa menina não venha de um lar de sacerdotes, não venha de uma escola de profetas, mas ela tinha o convívio com o Deus que ela aprendia a entender. Como eu falei antes, de repente na mesa de jantar as conversas eram: vocês lembram de como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar? Vocês se lembram das histórias que Josué circulou a Jericó e no último dia ele tocou trombetas e as muralhas caíram? Eu fico imaginando ela perguntando por quê. Sabe por quê? Porque toda criança faz as mesmas perguntas, só muda o endereço. Fico imaginando ela falando assim: será que isso é verdade, pai? Será que isso é verdade? Sabe por quê? A Valentina já perguntou para mim: papai, Jesus realmente existe? Jesus, ele viveu mesmo?
Aí entra o que nós, enquanto adultos, estamos embutindo nos nossos filhos. Sabe, será que nesses momentos de perguntas como essa, a gente tem balançado nas respostas e tem dito, olha, filha, de acordo com alguns historiadores, de acordo com alguns teólogos, de acordo com o quê? Não, 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 não. A resposta ela tem que ser categórica. Sim, ele existiu. E ele existiu desde o princípio. Ele existiu desde que não havia nada, ele já era. A resposta que eu dei para minha filha quando ela perguntou se Jesus realmente existiu, eu disse sim. E desde quando não tinha nada. E ela perguntou, mas se não tinha nada, como ele estava lá? Porque ele é Deus. Ele estava lá e ele criou todas as coisas. Ele fez tudo acontecer, não tinha nada, mas Deus já estava lá, e junto com ele Cristo Jesus, e junto com Cristo o Espírito Santo. Sabe, eram essas histórias que eu acredito que permeavam a mesa dessa menina. Ela sabia que existia um Deus que agia, ela sabia que existia um Deus que usava seus profetas para fazer coisas extraordinárias. Ela não aprendeu isso no cativeiro da Síria, ela aprendeu essas coisas na mesa de sua casa, comendo com os seus familiares, bebendo com os seus pais. Foi ali que ela aprendeu isso. A minha pergunta, embora dura, mas necessária nesse momento é: o que os nossos filhos estão aprendendo na mesa das nossas casas? Palavrão, BBB, eu não sei o que eles estão aprendendo, mas uma coisa é certa: se não for sobre o Cristo que salva, tudo está errado em nossa mesa. A segurança que ela fala é assombrosa. Tem um profeta que, se você ir lá, ele te cura. Um rei, ou melhor, um general poderoso, ouvindo uma criança escrava. Agora, o confronto que o texto nos faz em toda essa história intrínseca é esse. O que nós temos embutido nos nossos filhos? Porque, gente, quando eles estiverem longe do nosso controle, pergunto, imaginem comigo a cena da mãe entrando na casa do cara. Está lá ele, a sua esposa e a sua filha. O Naamã olha e fala assim, vamos levar só a menina. Cadê os pais aqui? Pai que é macho, só o pai que é macho. Levanta a mão. Você entra, o cara entra na tua casa, Cauê, e fala, vou levar o Felipe. E aí? Você vai só sentar e deixar ele levar? Você acha que esse cara não tentou lutar de alguma forma? Não conseguiu, não venceu. A menina foi levada. O pai tinha o controle da situação, sim ou não? Não. Estava totalmente fora do controle dele. Ele decidiu entregar a filha. Ele deixou a filha ser levada de bom grado. Quando os nossos filhos estiverem longe do nosso controle, o que vai sair da boca deles? Porque em algum momento o seu filho vai sair da tua asa. Em algum momento ele vai voar, ele vai sair, ele vai viver. O que vai sair da boca deles? Quais têm sido as nossas conversas dentro de casa? Será que nós estamos falando mais de medo ou mais de fé? Será que nós estamos falando mais de crise ou de um Deus que pode nos tirar da crise? Será que estamos falando mais mal da igreja?
ou mais que a igreja é a agente transformadora de vidas de Deus na terra. Porque não se engane, a conversa que você tem com sua esposa ou com seu marido, o seu filho está de olho. Não se engane. Você acha que ele não está prestando atenção em nada. Ele está prestando atenção em tudo. Esses dias eu fui dar um cheiro no cangote da Priscila. Dei um cheiro no cangote, falei, vem aqui, não. Não fica com vergonha não, vida. Dei um cheiro no cangote dela. Falei, vem aqui, vamos ali rapidinho. A Valentina, vocês estão fazendo o que aí? O que vocês estão fazendo? Nada. Estava fazendo um carinho na mamãe. Ela estava em outro lugar da casa. Eles estão prestando atenção em tudo que a gente fala. Tudo. Sabe, a gente toma um cuidado em casa de quando vai assistir coisas com ela na sala que não seja nem agressivo e nem que tenha um palavreado ruim. Esses dias a gente assistiu uma série, no meio da série, não deu nem tempo de baixar. O cara me solta um palavrão, ela... Papai, ele falou palavrão. Pode tirar. Tira. Mas o que a gente tem incutido nos nossos filhos? Sabe, gente, hoje é um dia para a gente poder refletir sobre: será que os nossos filhos sabem em quem nós cremos? Será que os nossos filhos sabem em quem nós cremos? A minha oração é que Deus possa permear o seu lar a ponto de que quando as coisas saírem do seu controle, a fé de todos permaneça intacta. A minha oração é que quando seus filhos saírem da sua asa, eu não estou nem dizendo de quando eles crescerem, embora a escola que você manda, ele fica basicamente o dia inteiro com outras pessoas, tendo outras influências. Sabe, que eles saibam o Deus que eles acreditam. Que se alguém falar alguma coisa em outro lugar que não condiza com aquilo que a gente crê, ele se levante e diz assim: o meu pai me ensinou que isso não é coisa de cristão. Meu pai me ensinou que tem um Deus que está olhando por nós e que cuida da gente. A minha mãe me ensinou que se a gente orar, Deus vai nos ajudar e nos proteger.